bom, galera? Esse é mais um Medianeiras em Fluxo, bate-papo sobre arquitetura e suas interfaces. Eu sou o Francisco, estudante de arquitetura e urbanismo e membro do Vivemal. Oi, galera, aqui é o Lucas, eu também sou estudante de arquitetura e urbanismo, eu também estou no Vivemal, também faço parte do P3, e agora a gente vai ter basicamente uma conversa ali, falar um pouquinho sobre arquitetura em fluxo com a literatura daí. Então, hoje nós temos dois debatedores, a professora Fabiane Verardi, a graduação em Letras pela UPF, mestrado e doutorado em Letras, Teoria Literária, pela PUC-RS e pós-doutorado pela Universidade de Coimbra. É professora da UPF do curso de Letras, no programa de pós-graduação em Letras e coordenadora das Jornadas Literárias de Passo Fundo. Desenvolve projetos na linha de pesquisa de literatura e formação de leitor, focalizando seus trabalhos na questão da leitura na escola, metodologias de ensino da literatura infantil e juvenil. O próximo debatedor é o Thales Volker, é arquiteto e urbanista, trabalha como gerente-geral do CAU-RS e é um contista, tendo ganhado já prêmios na Espanha, Portugal e Brasil. Um prazer, Thales, um prazer, Fabiane. Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo. Obrigada, muito bom estar aqui com vocês, com o Thales, com o Lucas e com o Francisco, e falar um pouco, né, de algo que nos liga, que é a literatura. Né? É verdade, a literatura liga tudo no mundo, né? Tem isso. Exato. Eu não quis dizer, eu sou um pouco mais assim tímida para dizer, para mim a vida toda é em torno da literatura, né? Não, pode falar, eu também aqui, que nem a gente, eu e o Francisco de falando. O que a gente gosta pelo menos eu gosto de pensar é que a literatura é o mundo, né? Ela cria o mundo, né? E como a gente pode pensar esse mundo, como a gente pode refletir esse mundo quando a gente tem tantas conexões assim a serem feitas, né? E no nosso caso aqui, a gente está pensando essa questão da arquitetura na literatura, né? Como a gente percebe dentro da literatura, das grandes obras literárias, a presença da arquitetura e a percepção do autor da arquitetura, né? Como é essa imagem? Como a gente consegue, como leitor, captar essa imagem que o autor quer passar da arquitetura, né? Essa imagem eu acho que é única para cada leitor, né? Eu acho que a literatura é uma arte que tem um poder único, assim, de o leitor construir materializar a sua história, né? O seu conto, enfim, da forma que só ele consegue perceber, né? Diferente do cinema, por exemplo, que todo mundo assiste as mesmas imagens, né? A literatura não, né? A literatura, cada um constrói a sua realidade, materializa da sua forma, né? Uhum. E eu acho que essa imaginação, né? A palavra imaginação é um elo, né? Entre a arquitetura e a literatura, né? O arquiteto, antes de tudo, ele imagina, né? Antes de conseguir realizar, né? Eu pensando nisso, nessa questão da literatura e da arquitetura, dessa fantasia, quando a Carla, né, beijo para Carla, amada, quando a Carla propôs, né, a primeira vez que nós começamos a conversar sobre literatura e arquitetura, e isso começa lá, remonta lá 2016, enfim, né, Carla, e vai. E sempre que eu penso na literatura e essa associação com a literatura, eu me lembro de um poema do Mário Quintana, que está nesse livro chamado Apontamentos de História Sobrenatural e que se chama Arquitetura Funcional. Vocês me permitem ler esse poema? Então, vamos lá ao grande Quintana. Se chama Arquitetura Funcional, para Fernando Corona e Antonieta Baroni. Não gosto da arquitetura nova, porque a arquitetura nova não faz casas velhas. Não gosto das casas novas, porque as casas novas não têm fantasmas.
E quando digo fantasmas, não quero dizer essas assombrações vulgares que andam por aí e não sei que ele mais sutil. Nessas velhas casas, como nós, em nós, a presença invisível da alma. Tu nem sabes. A pena que me dão as crianças de hoje. Vivem desencantadas como uns órfãos. As suas casas não têm porões nem sótãos. São umas pobres casas sem mistério. Como pode nelas morar o sonho? O sonho é sempre um hóspede clandestino e é preciso, como bem sabíamos, ocultá-lo das visitas. Que diriam elas, as solenes visitas? É preciso ocultá-lo das outras pessoas da casa. É preciso ocultá-lo dos confessores, dos professores, até dos profetas. Os profetas estão sempre profetizando outras coisas. E as casas novas não têm ao menos aqueles longos, intermináveis corredores que a lua vinha, às vezes, assombrar. Então, eu gosto muito, muito, muito deste poema, e acho que fecha com o que tu falavas, Thales, dessa questão da fantasia, né, de quanto é acionado por nós a literatura, e nesse caso, o quanto a arquitetura de uma casa, né, esses sótãos, essas formas, os rangeres dos pisos, né, como isso vai afetar a nós, leitores, né? Nesse caso, não é no poema do Quintana, não somos nós os leitores que somos afetados por essa atmosfera toda, mas a ausência desses lugares, desses sótãos, dessa claridade de algo que pode fazer com que a fantasia da criança seja prejudicada. Então, a hora eu gosto muito desse poema, é um poema assim que me diz muito, né? Então, a respeito desse poder da literatura, né? E de quanto as crianças elas são seduzidas não só com a literatura, mas aí pensando também nessa configuração de uma casa, né? Do que essa casa também simboliza, né? E a gente daí, pensando nisso, tu vais pensar em vários outros textos, por exemplo, me lembro do A Casa Tomada, do Cortázar, né? Que a casa vai tomando conta, né? Daqueles... As pessoas vão cedendo e quando vê elas estão dentro só de um quarto, né, da sala, eu acho, não da cozinha, e daqui a pouco Exato. elas têm que estar em casa, né? Eu li esse ponto do Cortázar. É fantástico, né? Então, assim, de como essa casa também ela pode ser opressora, né? No quanto ela vai te tomando, né? Aí eu vou pensando nessas questões de assombração, porque eu sou uma pessoa que adoro assombração e acho que, por exemplo, as casas são muito nisso, tu vai olhando assim, isso aqui pode ter uma assombração, tu vai procurando isso. Acho que o texto sempre do Quintana sempre vai me puxando. Tem um conto do Edgar Allan Poe, eu não sei se vocês leram, A Queda da Casa de Usher. Foi o primeiro conto que eu li do Allan Poe quando era, acho que eu tinha uns 12 anos. Fantástico. Muito fantástico. Bom. E desculpa te interromper, agora que você citou, eu fiquei até emocionado tocou agora. Porque até a minha barba arrepiou aqui, porque eu lembro nitidamente de como era a casa. A maneira como o Allan Poe ele desenvolve através do texto dele as peças da casa, o material da casa, o telhado, as janelas da casa, a posição da casa no terreno, né? Quer dizer, e tudo, qual era a função ali? Transmitir uma angústia muito forte do lugar. Então o terreno onde a casa estava, a casa já não estava mais na posição que ela deveria estar, porque ela está meio que afundando no terreno. É a queda, não é só da família, tal, né? Tem um simbolismo muito forte, né? Tem um simbolismo muito forte.
família. E o bacana é como a descrição tão detalhada dele do ambiente, do lugar, né? Da arquitetura do lugar, né? Aí você vê como é forte a questão da arquitetura dentro da literatura, porque sem ela você não consegue captar o espírito do lugar. Me parece, pelo menos, sabe? Me parece que sem arquitetura a gente não consegue traduzir o espírito do lugar, porque o espírito do lugar é muito mais do que só a pessoa, é o espaço onde ela está. E a arquitetura, ela constrói, ela constrói isso junto com a pessoa, né? Então, me pareceu essa conexão muito forte, né, da arquitetura, no sentido dela construir o espírito do lugar, né? Aquele espaço todo, a arquitetura constrói um espírito dentro daquele espaço, né? Um estado dentro daquele espaço que é único, né? Arquitetura, tu pega também a literatura, todos são formas de comunicação, assim, tudo a gente consegue se comunicar. E eu vejo que uma coisa que até que a gente vem conversando direto, que tanto para a literatura como a questão da arquitetura, tanto para produzir como para apreciar, tem toda aquela questão de vivência, né? Do ponto que tu consegue ter aquela atividade, quando tu traz aqueles fantasmas, né? Aquela coisa que te interliga com o passado. Eu acho magnífico, às vezes, por exemplo, quando tu pega uma história, e ela consegue literalmente uma casinha de madeira. Eu já me lembro da casa da minha avó, por exemplo. As brincadeiras, é tão bom como quando um autor ele consegue interligar um texto, uma obra consegue interligar esses nossos fantasmas, que é bom às vezes a gente procurar, a gente dar uma vasculhada no sótão. Eu queria perguntar para o Thales como é que é essa tua relação, Thales, como contista e arquiteto e urbanista, né? Como que você vê essa relação da arquitetura com a literatura dentro da tua própria produção, né? Dentro da minha produção, até eu posso citar um caso que agora a Fabiane começou a falar dos fantasmas e da coisa da arquitetura e me veio justamente, eu sou apaixonado por contos, principalmente assim, né? Eu acho que o conto tem um poder assim extraordinário, né? De fazer com que o leitor tenha uma experiência assim rápida, né? Que às vezes um conto a gente lê numa sentada, assim, né? Rápida, intensa, né? E aquilo que consiga emocionar o leitor, né? Então o conto tem esse poder assim incrível, né? Muito mais do que um romance. Que o romance a gente lê, né? E aquilo tem, mas o conto tem essa coisa assim rápida, né? Então eu gosto de escrever contos, né? E eu vou contar para vocês um caso de um concurso em Portugal, né, do Teatro das Figuras, que é um teatro lá, é o principal teatro lá do Algarve, que é aquela região do sul de Portugal, né? Uhum. E eles é um teatro moderno, muito assim tecnológico, é o maior lá da região do Algarve, né? E eles queriam criar um fantasma para o teatro. E aí, porque os grandes teatros do mundo têm os seus fantasmas, né? É o fantasma da ópera, em Londres também tem o fantasma. E eles queriam criar um teatro lá, um fantasma para o Teatro das Figuras. E a ideia deles foi fazer um concurso de contos, né? E eu fiquei sabendo desse concurso de contos, vou escrever um conto, né? E eu comecei a pesquisar sobre o Teatro das Figuras, para tentar achar alguma coisa que me despertasse a imaginação para criar um conto. E descobri que o Teatro das Figuras era por causa da Casa das Figuras, que é um espaço assim centenário, né, lá da cidade de Faro, que é da região do Algarve, lá, junto ali do teatro, né? Então, e é um conjunto arquitetônico que ainda está preservado, a fachada é linda, tem uns altos relevos com imagens assim de monstros, né, marinhos e coisa. E aí tem uma palavra escrita, aí eu comecei a procurar trabalhos acadêmicos sobre a Casa das Figuras, né? E descobri que tem uma palavra escrita lá na fachada que é a Lagalança da Asfera, o nome da palavra, né? Aí comecei a criar ali e o fantasma era justamente um agricultor, porque aquilo ali era uma horta, né? Uhum. E era um agricultor que morava ali e hoje ele se sente oprimido porque hoje aquilo ali é um teatro, né? E não tem mais a horta dele ali
e ele resolveu assombrar o pessoal que estava querendo montar um espetáculo ali, infanto-juvenil. E aí, nisso, saiu o conto, e eu fui vencedor desse conto, desse concurso, né? Mas tudo nasceu justamente da Casa das Figuras. O ponto inicial foi um espaço arquitetônico, né? Um patrimônio arquitetônico, na verdade. Aquele teatro ali, eles fizeram essa preservação, né? Tá muito bem preservado, ali a Casa das Figuras, o teatro. Eles fizeram um projeto que conseguiu conversar, assim, com o patrimônio arquitetônico, né? E a história é essa, é um fantasma que assombra ali o pessoal que tenta montar um espetáculo, né? Justamente porque aquele teatro tomou o espaço dele. Mas aí o pessoal, o elenco acaba por convidar o fantasma a fazer parte do espetáculo, né? E aí a coisa se apazigua, né? Vamos dizer assim, eles entram em consenso e a história no final tem um final feliz, né? O fantasma acaba atuando junto. Muito legal. Mas a ligação é essa, né? O ponto central, assim, é um elemento arquitetônico, né? A Casa das Figuras. Ah, que bonita mensagem, pô, achei bem forte já. E tu contando... Simbólica, né? Muito simbólica, muito simbólica. Muito legal. Muito simbólica. Depois já vou aqui, vamos ver tudo lá. Já vou pesquisar, eu também. Eles vão montar esse espetáculo agora, né? Vão montar e eu pretendo ir com a minha família lá para a gente assistir, né? Esse espetáculo do fantasma Alaga a Lança das Feras. Garanto que vai ser a sensação gratificante, né? Vai ser maravilhoso. Tô curioso. É legal porque é literalmente a história que a gente imagina para ti, história vai se tornar parte da vida de várias pessoas da região. Isso é algo maravilhoso, né? E isso que tu falou agora, Lucas, é uma coisa muito importante também, né? Porque veja o ponto de partida que foi o espaço arquitetônico citado pelo Tales, aí a criação do conto e como isso vai também afetar a população local, né? Como isso vai transformar também para as pessoas aquele espaço, um espaço que tem uma história para contar, né? E quando eles vão se enxergar na história, né? E quando a gente começa a ler assim sobre a teoria, né, do conto, né, também do romance também, né, tem que ter assim, né, a construção tanto do personagem tem que estar bem feita, mas também a ambientação, né, a construção do espaço. A gente tem que colocar o leitor dentro de um determinado espaço e tempo, né? E colocar ele na pele de alguém também, porque ele tem que sentir aquelas coisas que as pessoas, os personagens estão, as emoções dos personagens, né? Por isso que a gente se identifica com o conto, né? Porque a gente acaba entrando na pele daquela pessoa dentro de um espaço de tempo e, muito importante, dentro de um local, né? Essa ambientação, assim, né, na literatura, isso se dá através da descrição, né, da arquitetura, né, e urbanismo. Não sei se vocês chegaram a ler o Avenida Nevsky. Não, esse não. É um conto do Gogol, é um escritor russo, né, chama-se Avenida... Sim, conheço ele. Avenida Nevsky. Capote, né? Autor do Capote. Ele é autor do Capote. O Capote eu li. Também te dá uma grande noção por conta de numa peça de roupa, mas tu passeia por ele, por toda aquela cidade, né? Tu sente o mesmo frio que ele, a partir das pontes, então eu acho que é fenomenal. Gogol é fantástico. Sensacional. Nesse sentido. É um dos meus contistas favoritos. A Avenida Nevsky é urbanismo na veia, né? Porque ele justamente ele está descrevendo a avenida, que é a principal avenida lá de São Petersburgo, né? E para ele, assim, a importância que tinha aquele espaço urbanístico, né, na vida dele e da sociedade da época, né? Era o ponto de encontro das pessoas. Então, ali, arquitetura e urbanismo dentro da literatura, assim, de uma forma muito, né, potente, assim, muito forte, né?
Uhum. Eu penso nessa questão que a gente vê também, assim, foi algo muito, muito importante, por exemplo, com o Baudelaire, né, quando ele passeia pelas ruas de Paris, enfim, né, que ele se torna aquele dandy que vai caminhando por Paris. A gente tem isso em Cesário Verde, né, com a poesia portuguesa, e eu não podia deixar de citar o Camilo Mortágua, né, em que ele é um dandy em Porto Alegre, né? Então, de como a gente se reconhece, reconhece aquele espaço, o cinema que hoje mais não tem, então as ruas de Porto Alegre, o bonde, né? As pessoas tomando os bondes, então isso é muito importante, assim, as cidades, a evolução dessas cidades, a configuração dessas cidades, o que hoje tem, o que hoje já não tem, e eu acho muito importante porque a literatura, por incrível que pareça, ela está preservando uma memória arquitetônica. Porque a mim dói demais o que acontece aqui na nossa cidade, em Passo Fundo. O Sim. desprezo total pela arquitetura histórica, né? A forma como a memória arquitetônica tem sido negligenciada. Né? Não sei, é outro assunto que daria, mas isso me incomoda sobremaneira, né? Não. E aí, quando tu lês um texto como esse, do Camilo Mortágua, em que a década de 40, de Porto Alegre, aquela época áurea de Porto Alegre, nós conseguimos preservar, ainda que haja em Porto Alegre muitos prédios históricos, enfim, a gente consegue retomar algumas questões via literatura, né? Então, essa configuração das cidades, né? Então, isso acho que é essencial, né? Então, tu ias falando do Gogol e eu do, me lembrando aqui do Camilo Mortágua, né? De Um como exemplo nosso isso aqui, né? Um é exemplo exato de um autor que é autor gaúcho, que tem que nós temos aqui na UPF o acervo dele, né, do quão importante ele é, né? Então, assim, eu gosto muito desse livro e principalmente pensando assim nessas travessias que o Camilo fazia pela cidade de Porto Alegre, né? Então, essa memória, né, essa retomada que nós possamos imaginar, e aciona-se o leitor, né? Porque aqui ele está descrevendo, olha, então tinha bonde na rua Ana Ramiro e tal, são lugares que tu conheces, né? E eu me lembro uma vez aconteceu algo comigo, não tem a ver com questão de arquitetura, mas tem a ver com o que é a literatura, de o que ela aciona nas pessoas. O livro da minha vida se chama Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, em que o sertão está ali como cenário, que é aquele cenário de como o sertão vai. E ele tem uma linguagem muito específica, marcas de oralidade que nós, gaúchos, desconhecemos, assim como quem é nordestino vai ler o estrangeiro vai ler ai meu Deus, agora me deu do Érico Veríssimo, me deu O Tempo e o Vento, às vezes a pronúncia é outra. E eu estava muito feliz que eu tinha comprado um CD de um autor, do Antônio Cândido, lendo fragmentos do Grande Sertão Veredas. E a minha irmã, à época, morava em Uberlândia, eu estava lá, e a moça que trabalhava com ela é da mesma região onde se passa o conto. E era algo que ele estava falando das árvores que tinham nesse lugar. Então, tem nomes específicos que a gente lê e tal. E ela dizia, isso não é assim que se fala de outro jeito. Eu sei porque quando tu dissesse que era assim, eu conheço essa planta. Então, esse reconhecimento nosso, enquanto leitores, a partir de algo que está contando que nós dominamos, é muito importante, né? Então, assim, esse cuidado do cenário, da arquitetura, de tudo isso é muito importante, né? Então, isso vai lembrando.
lembrando já, boa noite para todo mundo que está entrando agora, tô vendo ali no chat, né, da galera entrando, um abraço para todo mundo. E, olha, assim, gente, eu cresci, né, eu nasci em Porto Alegre, mas eu cresci em Viamão, né? Uma conexão muito forte, né, com a leitura, basicamente a literatura regional, né, de Porto Alegre e tudo mais, não só isso como música, tradição. E, gente, eu tenho um carinho por Porto Alegre, que acho que foi nessa construção das obras que eu li, assim, de eu ler, assim, imagina, tu pegar numa escola pequenininho e ler sobre a redenção, sabe, ler sobre o centro histórico, tu entender que lugar, eu tenho um apego para essa área, que eu garanto, assim, ó, só foi construído para essa minha experiência na minha infância, né, que eu tive com essas obras. Poesia, Mário Quintana, então, é mágico, né, e é muito mágico. Até a Feira do Livro, né, a própria Feira do Livro, eu acho que é o momento de maior importância, é o pico do meu ano era a Feira do Livro. Então, como é mágica, né, essas coisas. É aquele espaço sagrado, né? Ali a Praça da Alfândega é um lugar sagrado para aquele encontro Eu sou com os suspeito para livros. falar, né? Eu sou suspeito, já falei que sou suspeito para falar, mas a ligação que eu tenho assim é magnífica. Então, é aquela coisa interligando, né, os fantasmas, aquela energia, a gente sente todo aquele peso da história, né, que a gente tem. E aí que eu acho que entra essa questão da arquitetura, do cenário, que é a questão também da jornada de literatura. O que é o nosso símbolo? O que é a nossa essência? É o circo da cultura, é aqui que nós reunimos, então, todo esse pessoal, os leitores e os autores, esse grande encontro neste lugar em específico, né? O circo, né? O objeto, né, o cenário do circo. Mas voltando, exato, né? Mas voltando para o que a gente pensava assim nessa questão da literatura, eu também selecionei porque eu trabalho muito com literatura voltada à infância, voltada à juventude. E tem um livro que eu gosto muito, que é da Carolina Moreira e do Odilon Moraes, que se chama Lá e Aqui. Se vocês estão vendo, são duas casas. E é um livro em que ele começa apresentando, o menino, começa apresentando a casa dele. Era uma vez uma casa. E aí ele conta tudo que tinha nessa casa, enfim, os animais, o cachorro, né, o pátio, o lago, flores, enfim, né? Um dia a casa se afogou. Olhem só, a casa se afogou e os pais se separaram. Os cachorros fugiram, as flores murcharam, o jardim morreu, os sapos levaram os ensopados pés de papai para longe. E vejam como ficou tudo. Um cenário em branco. Branco. É arrepiante, nossa, mas como é Vejam, forte. um tema, né, tão forte, tudo a partir desta casa, do que é a representação dessa casa enquanto construção de família, né, de quanto estar ali, né, daí ele fala, nossa casa virou duas, uma da mamãe, uma do papai. Vejam, eu estou onde? Né? Onde está? Na casa da mamãe tem cosquinha e televisão, na casa do papai tem história e violão. Os olhos de mamãe secaram e os peixinhos foram morar no aquário. Os pés do papai acharam seu caminho e os sapos voltaram para o jardim. Um dia estou lá, e outro dia estou aqui. Então, também a casa, de como é que isso, pensando assim em simbólico, do quanto a literatura, quer dizer assim, vocês dizendo que uma literatura é para criança não é pensada, não é isso. Eu dei uma arrepio na espinha aqui. Não é? Então, Boa assim, de abordagem, como né? fantástica, né? Dizer assim, a partir do cenário, né? Da perda, assim, ó, eu vou perder a minha casa com essa separação. O que acontece? A essa questão, assim,
de pensando na criança e de como a casa é importante, né? É aquilo, somos nós, é a casa, é aquela que quando tu entra te acolhe, né? Que te recebe, a casa que tem as coisas que tu gostas, que te sentes bem. Então, um tema tão duro para uma criança, muitas vezes, que é um tema, né, como a questão do divórcio dos pais, essa separação, e de como que é a partir da casa, né, do cenário da casa, que ele vai vendo que as coisas sim vão ficar bem, né, que tanto o pai quanto a mãe, apesar de terem suas vidas, continuam bem, e que ele tem esse espaço na vida dos dois, né? Então, como nesse caso, eu acho poético demais isso, né? Então, assim, eu gosto muito desse texto e como é fácil elaborar, porque vamos pensar que a boa literatura é aquela que nos ajuda a elaborar muitas coisas, né? Então, na literatura infantil, isso é muito importante, né? Então, aqui a casa é um cenário também de como é que aquela casa, que agora passam a ser duas casas, como elas vão fazendo com que essa criança entenda e processe processa essa questão dessa separação dos pais, né? Então, de que ele ainda tem esse espaço, e esse espaço pode ser um espaço com peixes, com animais, que seja esse espaço acolhedor, tal qual era a primeira casa, né? Então, eu gosto muito disso. E aí, tu vais enxergando a arquitetura toda hora, né? Então, de forma como ela pode te auxiliar, né? A arquitetura. E eu já imaginava a criança, até pelo estilo, o que ela gostava, violão. Eu já imaginei um pai, uma criança, as cosquinhas. As cosquinhas, a leitura, o lugar da literatura também dentro dessa história, né? Então, isso é fantástico, né? Então, porque, né? como a gente via lá da queda da casa do Usher, né? Que aquela casa, aquele ambiente vai ser toda aquela angústia que o Roderick sente e que o amigo dele vai sentindo à medida que ele vai chegando, aquela decadência daquela casa, daquela família, está naquela casa, né? A mesma coisa na Casa Tomada, do Cortázar, e aí eu não posso deixar de falar que é, para mim, um dos meus livros favoritos, na Metamorfose, no Kafka, que para mim para mim, eu acho que é o início mais fantástico de toda e qualquer narrativa, né? Aquela de você acordar de sonhos inconstantes e se deparar num inseto monstruoso, né? Em que, para mim, né, eu vejo que há uma metamorfose, ela não ocorre somente no Gregor, né? Ela é uma metamorfose que acontece na família, mas ela acontece na casa também, né? A partir do momento em que ele fica restrito àquele quarto, mas que como mais ele não é mais aquele provedor da família, eles têm de modificar o espaço interno da casa para que eles possam receber inquilinos. Eles passam a alugar quartos, né? Então, a casa, né? A casa, ela vai se transformando à medida que o Gregor também está metamorfoseado, está sendo mantido, me falta a palavra, mas ele está em processo de metamorfose mesmo, fundindo mesmo. Já nem mais é mais um processo, já está metamorfoseado total. Então, há também nesse espaço de onde ele está, que ele vive, essa casa, ela passa por transformações, como passou a família, como passou o Gregor. Então, para mim, há uma grande metamorfose, né? Então, há uma metamorfose, né? Ela passa...
Porque, por exemplo, assim, tinha a sala, por exemplo, que antes era de uso comum só da família, ela passa a ser um lugar de que passa a ser comum, uma sala comum, porque aqueles inquilinos também passam a transitar por essa sala, a irmã tocando piano, antes que era algo que fazia só para a família, ela passa a ser um entretenimento, né, para esse público, para esses inquilinos, né, também assim. Daí tem aquela cena famosa, né, em que ele começa a escutar a irmã, eu até estava procurando no meu livro, não achei, em que ele começa a escutar a irmã a tocar piano, né? E o pai o ameaça, né? Joga aquela maçã que entra na carcaça dele, né? Então, e aí quando os inquilinos veem essa cena, eles rompem com a família, né? E aí também a cena, daí a casa novamente sofre uma metamorfose. Então, assim, a casa também, ela é Então, nós temos a metamorfose do Gregor, da família e também desse ambiente que abriga a família, que é a casa, né? Esse cenário, assim, que para mim ela é um cenário, ela é uma personagem também dentro da obra. Sim, sim. E daí a gente vai começando a prestar atenção, né, de como as coisas vão sendo alteradas, e não só no psicológico, no físico, mas nessa questão da própria arquitetura da casa, na configuração arquitetônica da casa, né? Isso me chama atenção isso. Com certeza o Francisco vai querer falar alguma coisa, eu tô com encargo agora, acho que ele já vai estar querendo falar. Fala aí. Então, eu acho que é uma bela exposição essa que tu faz do Kafka, e eu não deixo de me questionar, né, como isso está inserido na arquitetura, né, porque é toda uma concepção de espaço, né, que já precede algumas coisas, como a questão social, a questão habitacional, né? Porque, se não me engano, ao momento em que a família sai do lugar, né, expulsa, né? Então tu vê que tem toda uma questão aí de habitacional importantíssima implicada na história, né? Então, quer dizer, e isso é muito interessante, porque daí quando eu me pergunto, tá, mas o que a gente soma para nós como arquitetos e urbanistas da literatura, né? E eu acho que é exatamente isso, porque a literatura, através das visões que os autores trazem da vida deles, ou de uma situação que eles criaram, mas que normalmente está vinculada com situações da vida mesmo, da vida cotidiana, né? O autor, ele não tira do nada, né? Ele não tira uma história do nada. Ele muito viveu aquilo e está remodelando aquilo, está recriando aquilo para colocar na sua história, né? E ali, né, nessa história, está embutida exatamente essas questões da habitação, principalmente nessa questão da história do Kafka, da metamorfose, a questão da habitação, né? Do capitalismo. Do capitalismo, né? Do momento da época, né? E quando eu digo momento da época, é um momento geográfico, é um momento de que situações aconteciam naquele lugar, naquela cidade, naquele espaço, naquele prédio, naquele apartamento, né? E isso tudo impacta na arquitetura, né? Isso tudo tem um impacto muito grande. Então, quando a gente pensa o que a gente agrega dessas coisas todas, o que é tão importante falar de arquitetura e literatura, é justamente isso, porque são todas essas reflexões que só são feitas através do espaço, por influência do espaço. Francisco, também tem uma coisa aqui, só vou trazer do chat, né? Que a Ana falou ali, literatura e arquitetura. Ambas necessitam de identidade e de identificação. Acho magnífico. Perfeito.
E queria trazer já nesse momento, e eu também queria trazer uma experiência minha, não me lembro agora se foi história ou do urbanismo ou da arquitetura, né? Ou seja, não sei se tive aula com a Progressa ou com a Prolu nessa, mas mesmo que foi um prazer para mim imenso aprender sobre França, né, dentro das cadeiras, porque eu, quando tinha 8 anos, eu li um livro, assim, acho que mudou minha vida, por causa que é um livro que tu pode claramente pegar e contar ele só pelos ambientes que ele se passa, que é Os Miseráveis do Victor Hugo. Esse é o livro da minha vida. É um livro que tu pode pegar só os ambientes, e eu não vou recomendar também dar esse livro para uma criança de 8 anos, né? Mas foi um livro assim que abriu meus olhos. Abriu meus olhos, eu me lembro que eu vi o mundo de uma forma diferente, mudou minha visão de mundo. E eu me lembro que os locais, assim, me marcaram, assim, estão na minha cabeça. Quando eu comprei a série, o DVD da série. Então, será que não te influenciou para entrar no curso de arquitetura e urbanismo? Provavelmente. Porque... né? Talvez tenha nascido ali um gosto, assim, uma atração pela arquitetura, né? Não duvido, como acho que pode até ser, na verdade. Porque eu fiquei apaixonado com as vezes o que eu sentia do ambiente. Que nem aquela cena da... enfim, não vou entrar muito na história, mas a questão da Fatine, quando ela tinha que ir para... toda a experiência dela dos ambientes. Cara, assim, eu ficava... As noites frias, né? O apartamento simples, qualquer coisa, né? Maravilhoso, assim. Eu me lembro de tanta sensibilidade, né? É o prazer que a arquitetura nos proporciona, né? Quando a gente entra num ambiente assim bem planejado, né? Com uma experiência sensorial assim agradável, né? A gente tem prazer com aquilo ali, né? É a mesma coisa quando tu tá lendo, é muito parecido, né? Tu está lendo e tu está entrando naquele ambiente, né? A gente vai construindo aquela imagem na nossa mente, né? É muito parecido a experiência. Até a experiência, né? Imagina, a gente tem, por exemplo, literalmente uma personagem que ela era controlada, no caso pelo Georgie ali, e ela tinha os espaços onde que ela ia controlar, e depois a forma da descoberta do mundo. Acho que isso é até a nossa visão como leitor, quando a gente descobre um novo universo. Eu sou da geração Z, que nem comentei antes com vocês, então Harry Potter, que nem comentei ali de Crepúsculo, Jogos Vorazes, todos esses mundos, assim, é aquela explosão, sabe? Agora eu lendo Duna, depois de mais velho, então descobrir um outro universo, né? Pô, como é mágico. E aí tu faz assim, e a gente vai fazendo essas associações, né? Olha, ela fez isso pensando nesse olhar, nessa vivência, por exemplo, assim, eu quando li o Tolkien, O Senhor dos Anéis, eu li o Senhor dos Anéis antes de ler o Hobbit. Então, assim, eu tinha que imaginar toda aquela Terra-média, né? Então, por isso eu gosto muito dos mapas, porque iam me mostrando como foi a mesma coisa depois, quando eu fui ler o Game of Thrones, né? Toda Westeros, enfim. E isso vai te dando uma questão de onde o lugar é frio, onde o lugar é quente, como é que aquilo é construído, né? O olhar desse autor, daí entra o que o Tales falou, estavas falando em relação aos contos, mas mesmo num grande romance, né, de como ele vai pensar, por exemplo, o norte e o sul, vamos pensar ali em Game of Thrones, né, na questão. A mesma coisa, por exemplo, voltando ao Harry Potter, na configuração das casas, né? Sonserina tem que ser assim, Grifinória tem que ser assim. O que tem nessas casas que vai mostrar a identidade dessas personagens? A Sonserina perto das masmorras, já... Só vai se tornar uma história assim, que a gente acredite, que a gente realmente entre dentro da história, se ela tiver essa construção, né, do ambiente bem feita, né? Senão a gente acaba não acreditando naquilo. E que é verossímil diante daquelas personagens, né? Elas estão encaixadas naquilo, né? Então não pode ser mais, não pode ser diferente, né? Então quando tu falava dos Miseráveis, me veio à cabeça o Cortiço, que nós conversamos essa semana, né? Acho que foi a Carla que postou alguma coisa do Cortiço enquanto a personagem, né, do livro, né? Então, quando a gente pensa em 1900, no século XIX, né,
essa questão da descrição desses cortiços. É ali que começaram as favelas, né? A gente vê É os uma primórdios crítica urbanística, né? É uma crítica ao urbanismo da época, né? Exato, Muito. né? Então, o quanto isso é importante, né? Então, o quanto a literatura, esse cenário todo, a gente também tem de fazer essa leitura reflexiva, né? Como tu mostraste, assim, uma crítica à questão do urbanismo, enfim, né? Então, isso é muito importante e acho muito importante que quando a gente dialoga, conversa com os alunos, por isso que eu sou muito fã da leitura compartilhada, da que a gente tenha de ler um texto e debater com outras pessoas, né? O olhar do outro, né? Por exemplo, pode ser que o olhar de alguém que não é da arquitetura seja muito diferente do olhar da arquitetura e como isso é importante. Eu nunca me esqueço, num ano esteve aqui na Jornada da Literatura o Jorge Furtado, que é cineasta, e ele diz qual era a diferença de um cineasta para um leitor. Por exemplo, que quando ele fosse fazer o quarto do Gregor Samsa, né, quando ele acordava, metamorfoseado num inseto monstruoso, a única informação que nós leitores temos, que era como é que era o quarto, nós temos uma informação nítida de que ele tem um porta-retrato com a imagem que ele comprou, ele não tem nem fotografia, ele é tão ninguém que nem isso ele tem. Mas aí ele disse assim, só que eu, enquanto cineasta, eu vou ter de pensar na cor da parede, na forma da porta, e aí entra a arquitetura, né? Então, assim, de como isso é importante, não é somente cenário, né? É a configuração dessa casa, uma casa lá que é de pessoas que são proletários, como é que seria essa casa, o que, que tem, o que, que pode não ter. Aí tu vai relacionar a questão histórica também, né? Que O entra o que tu leitor falaste. constrói, o leitor constrói tudo isso na sua mente, né? Porque por mais que tenha só um porta-retrato, a gente precisa de mais coisas, a gente fica imaginando outras coisas. Muito mais, tanto é que eu estou aqui no Gregor Samsa, em que em nenhum momento se fala que ele acordou uma barata. E falam É, barata, barata, barata. Ele acordou um inseto monstruoso, ele tinha uma carcaça, ele tinha as patinhas para cima, mas a gente não sabe o que ele tem é. tudo, né? Exato, né? Então Então, pode é, falar. isso é fantástico, né? Então, essa possibilidade, então, esse poder que esse narrador, a gente né, não confundir a entidade escritor com narrador, né? Mas quando ele vai construir essa narrativa, o tanto de cuidado que ele tem de ter, né? Então, pensar na construção de elementos, né, que vão significar, né, elementos que é, como a gente viu no Menino na Casa, quando fala o Quintana, que fala dessas casas que não dão mais medo nas crianças, que às vezes as crianças têm medo, acho que até isso estão tirando das crianças, né? E ele tem uma outra poesia que eu não me lembro, que ele fala, que ele diz assim, que é ligada à velhice, que ele detestava ser criança porque ele nunca tinha lugar à mesa, porque sempre tinham visitas e era ele que tinha que sair. E que depois ele ficou idoso, ele também mais não tinha lugar. Então, assim, quando foi que ele teve lugar? Né? Então, assim, também hábitos que estão ligados a essa questão da mesa, da própria configuração de uma casa, né? A visita chega, a mesa tem 6 lugares, então quem que sai? A criança, né? Então, o Quintana, ele fala muito nisso, né? Desse lugar da casa, da gente, nesse espaço de memória, né? De como ele é importante para que a gente, às vezes, retome, volta à infância, ela vai lembrar, a gente lembra da casa da avó, da nossa casa, né? Às vezes até o cheiro, né? O Proust, né? Faz toda em busca do tempo perdido, a partir do momento em que ele está tomando uma xícara de chá, ele molha a Madeleine, e aquilo lá, aquela memória
gastronômica retoma a partir disso, né? Então, assim, a arquitetura nos serve para isso também. Tu olhas assim uma casa, meu Deus, a minha avó tinha uma casa desse jeito, né? E o que que isso significa, né? Tu vais assim em lugares no interior em que tu vês as casas de madeira, poucas que ainda restam. O que que era isso? O que que significava quando construíam sem prego, uma madeira encaixada na outra? As crianças não sabem isso. Nossa, agora acho que me liberou tanta memória agora. Enfim, quando era bem menor, né, no passado, eu jogava muito RPG de mesa, né? E eu nunca agora me liberou assim, me deu um estralo, assim. E eu me lembro que um personagem que eu criei, por causa que basicamente eu fazia desenhos, assim, quadros, eles criavam vida. Tipo, esse é o meu negócio, eu gostava de um personagem ali, um desenho que fazia isso mais ou menos. Mas eu também fiz isso porque acho que muita gente vai se identificar. Porque na casa da minha avó, no corredor escuro, tinha um quadro que eu tinha medo e eu passava correndo. Então, e eu achava assustador. Eu acho até hoje, assim, muitos quadros, eu, assim, sabe, assim, perdido. Então, como que. Agora eu tô falando esse negócio da criança, né? Do local, às vezes sentar na mesa, né? Ficar rodeando em volta, né? Correndo. Um pouquinho. Antigamente as coisas eram muito mais, assim, não eram tão padrão, né? Tinha toda essa coisa, como a Fabiana estava falando, né? Do sótão, né? Dos lugares, assim, misteriosos, né? Hoje tu vai ver quantas crianças não moram aí em condomínios com 50, 100 casas todas idênticas, sem nada de diferente, nada Parede branca. Paredes brancas, não tem nada de mistério, nada de, né, que possa despertar uma imaginação, né? Uma lareira para fazer de seu território, uma escada para criar o território embaixo. A cabana que se construía com cobertor, né? Cabana, né? E aí é uma questão muito importante, que eu acho que no fazer do arquiteto, eu acho vital que a gente não perca isso. Eu acho que vale muito esse comentário que o Thales fez, né? Que daqui a pouco a gente vai estar reproduzindo coisas iguais toda hora, todo tempo a gente vai estar erguendo prédios, casas iguais. Elas não vão emitir uma personalidade ali, elas não vão traduzir aquilo que é importante, que é o material humano, que é a vida das pessoas, que é o paradigma do lugar. Esse paradigma você só constrói através da arquitetura quando você tem o contato com as outras áreas. Quando você tem um contato com a literatura, quando você tem um contato com a música, quando você tem um contato com as artes. Se você, como arquiteto, não tem esse contato, muito provavelmente isso vai te afetar na hora da composição arquitetônica, na hora do teu projeto, porque você não vai ter essas composições e com certeza essa arquitetura ela vai ficar mais vazia de sentido. Que é justamente o oposto do que a gente pensa em fazer em arquitetura. E eu acho lindo aquilo que o Thales citou, do que ele contou, da experiência dele em Portugal, porque é exatamente isso. Ali ele a carga de sentimento dessa história que o Thales contou me emocionou muito, me tocou muito, porque ele está tocando pessoas. Aquele conto dele, que partiu de uma questão arquitetônica, está tocando pessoas para a vida inteira. Né? Então, quer dizer, isso é valiosíssimo, e isso é o material humano que é o que constrói, né, a coisa. Então, se a gente perde isso, o que sobra? Né? Você tem uma coisa, a gente foi falando nossa experiência aqui, e a Ariana colocou ali, ó, eu também. Então, como essas coisas, tem coisas que nos ligam, né? E agora, eu vou contar uma experiência minha, já também pegando tudo isso que eu achei magnífico que falou, que eu tinha muito medo da igreja matriz de Viamão, quando era. Por causa que, se eu não me engano, o conto era que eles enterravam debaixo da igreja, né? Só que depois eles tiraram, mas eu tinha medo. Caramba, o que era isso? E agora, só imagina, isso eu lembro até hoje, né? Já deve ter percebido a dimensão. Literalmente, o que tu criou, tu vai levar para, por exemplo, eu, Lucas, de 21 anos, vai estar lembrando uma coisa que foi tu que criou. Forte, né? O poder de uma história, o poder de um conto. Assim, que nem por isso que eu fiquei tão tocado, assim, porque é memórias, né?
Agora está criando uma coisa que várias pessoas vão estar... O poder também desse elemento arquitetônico, né? Porque não é à toa, né? A Igreja Matriz de Viamão, ali naquele ponto que ela está, né? No local mais alto ali, assim, parece que escolheram a dedo, assim, aquele local que colocaram ali, né? A catedral, né? Então, merece uma valorização melhor na cidade, né? Tem o poder, assim, também da arquitetura ali, né? Nesse teu medo aí, né? Pois é, mas é a magia do local da história, né? Não tem o que dizer. É bem isso. Eu me lembro nessa questão do imaginário, né? E como ele afeta a maneira de a gente pensar a arquitetura. Eu me lembro da história, do livro desculpa, eu sou às vezes ruim para nomes, né? Muito embora seja um nome muito conhecido. O Oscar Wilde, quando ele escreveu aqui, o seu livro mais famoso, que é Dorian Gray, e foi um dos livros meus favoritos da adolescência. O retrato de Dorian Gray, eu me lembro, e veja bem, né? Eu nunca estive naqueles lugares na Inglaterra, mas quando eu me lembro da história, é como se eu estivesse lá. Eu lembro da casa do Dorian Gray. Eu me lembro em que parte da cidade ficava a casa do Dorian Gray. E o Dorian Gray, como é genial, como o autor consegue construir toda uma noção de arquitetura através desse conto dele, porque a casa do Dorian Gray era uma baita de uma casa, mas com o passar do tempo, as construções começaram a evoluir em Londres, e naquele bairro dele, a casa dele começou a ser esmagada por outras construções, sabe? Mas ela se mantinha lá, mas ela estava sendo esmagada, ela estava ficando pequena perto daquilo que estava sendo construído ao redor, né? E na casa dele, quando você entrava, tinha um hall de entrada e tinha uma escada muito, muito longa, e tinha vários retratos, e no meio daqueles retratos, você achava que estava o retrato do Dorian Gray ali, né, como ele era, mas na verdade era um quadro que ficava oculto, né, que ficava com um véu, até porque se ele olhasse o quadro, né, o feitiço ia ser desfeito, porque a história era que ele não morre, ele é um cara que ele pediu para que retratassem a beleza dele para que ela ficasse eternizada, né, porque ele era apaixonado por ele mesmo, né, e era tão então que alguém fez um retrato tão fiel de Dorian Gray que aquele retrato começou a ser mais real do que ele mesmo, assim, digamos assim. E aquele retrato vai ficando velho, vai sofrendo as ações do tempo, mas o Dorian Gray não, né? Então daí ele tornou a alma dele, né? Exato, captou a alma dele. E conforme você vai sendo inserido na história, você vai sendo inserido na arquitetura do local. Isso que é o fantástico. Tem um momento até que eu achei, que até hoje eu me lembro, que ele começa a descrever, o Dorian Gray ele entra numa decadência assim, porque ele pensa, tá, agora eu não vou morrer, me dei conta que o quadro está envelhecendo, eu não. O que eu vou fazer? E daí ele vai para alguns guetos de Londres, e tem esses guetos, tem uns pubs, né? Aí você entra, tem um pessoal mais ajeitado, mais arrumado ali bebendo, mas conforme você vai entrando no pub, ele vai ficando menos iluminado e não tem janelas, é os fundos, é os porões do pub. E tu vê, para mim, isso aqui sempre me remeteu a esse algo o não dito, mas assim insinuado, né, dessa relação homoafetiva, né? Então, assim, o lugar mais fechado que ele podia ir era onde ele podia ser ele, né? Exato. Vamos pensar como isso é importante, que era o que nós falávamos, né? De como esse cenário ajudou em que nós, leitores, lêssemos víssemos o que estava sendo insinuado na obra, do tempo que ele falava, né, a época, né, da censura que pode ter sofrido. Exato. Então, que eram essas pistas que a gente tinha, nós, enquanto leitores, se nós fôssemos entrar nessa atmosfera, né, que a arquitetura
empresta, né, a nós Uhum. leitores, né? É exatamente isso que eu queria chegar, porque a arquitetura acaba emprestando isso, acaba mostrando, acaba dando espaço para isso, né? E o Uhum, local do pub que era exatamente isso, era para coisas que não a sociedade não poderia enxergar. Não poderia enxergar o exato. relacionamento homoafetivo. Então, o que eles faziam? Uhum. Tinha, claro, que também tinha a questão do consumo de Clandestino. drogas, né? Do ópio naquela época, que era muito usado nos pubs. Mas o que era feito? Era no porão, era no lugar escuro, era no lugar que os outros não poderiam ver se entrassem, né? E o que eles não iam ver? Eles não iam ver o consumo de ópio, eles não iam ver as relações homoafetivas, não que uma esteja ligada à outra, não é isso, mas existia todas as restrições da época e que a arquitetura precisava dar um jeito de resolver para que não fossem Uhum, vistas, né? Então, o que eu Uhum. quero dizer é que eu acabei vivendo através da literatura aquele tipo de arquitetura sem mesmo estar lá fisicamente, uhum. mas na minha mente eu estava, né? Sim. E isso tem um alto impacto, até por como estudante de arquitetura, o que eu vejo dessa carga que eu recebi muito antes de cursar arquitetura, ela está embutida, ela está comigo junto. Entende? E é isso que Uhum. eu gosto de dizer, que eu estou citando aqui, é justamente isso. Eu acho que quando eu penso em projetar algo, toda essa carga está vindo comigo, né? E isso é o que faz a diferença, né? É isso que agrega, né? Exatamente, E exatamente. eu quero trazer aqui. Aquele quer falar? Pode falar, Thales. Não, eu ia dizer que isso tudo é um conjunto, né? O espaço arquitetônico, o comportamento das pessoas, isso tudo é um conjunto que forma, né, a sociedade daquela época, né? Uhum, Então, muitas vezes, de repente, tu pode ter uma experiência muito melhor lendo esse livro do que, eu diria, até uma pessoa que viaja lá para aquela cidade, chega lá, não conhece uma pessoa do local, não, né? Não, por isso que às vezes eu falo assim, quando eu gosto de viajar, eu gosto de ir para um local e ver as pessoas, ver a sociedade, tentar ver os costumes, né? As coisas não só estar no local, mas assim usufruir das experiências, né, da cultura, das tradições, né, daquele local. Então tudo isso aí é um conjunto assim que forma, né, não só o espaço, mas os costumes, né, as pessoas. Eu fui sempre muito ligada à literatura. Então, assim, por exemplo, quando eu fui conhecer Recife, eu conheci a Recife do João Cabral de Mel Neto, que me apresentou Recife. Eu não conheço Sevilha ainda, mas farei a Sevilha do João Cabral de Mel Neto, assim como fiz a Paris do Proust, né? Então, era uhum, inegável. Eu me lembro que eu estava lá estudando e eu tinha ido no Bois de Boulogne, porque eu tinha lido que a Odete passeava no Bois de Boulogne. Eu tinha que conhecer aquilo, né? Sim, E hoje é decadente, não era aquela, não tem todo aquele mas é a literatura, é esse lugar de onde fala, né? Como é que eram as casas, como é que tu consegue vislumbrar tudo, né? Então, não tem como a gente dissociar. uhum. É Eu aposto muito. que se o Thales fosse para São Petersburgo, com certeza ele ia lembrar de Gogol, né? Ah, com tá? certeza. Com certeza, estaria na Avenida Nevsky. Não, eu estava lendo o Avenida Nevsky e comecei a pesquisar uns vídeos no YouTube, né? Com o pessoal andando na Avenida Nevsky e tal. Aí a minha esposa entrou assim até na sala. O que você está vendo aí? Não, isso aí é a Avenida Nevsky. Porque eu estava lendo o livro e eu fiquei tão, assim, tão assim, impactado com aquele conto que eu queria estar lá, porque eu entrei mesmo no espaço, né? Lá Eu vou para o Google Earth, daí eu fico lá. Agora é, ainda tu faz isso, assim, tu consegue, gente, não é possível. É Um algo globo muito. magnífico. É outro mais assim, né? Um outro recurso, daí tu vai além da tua imaginação, daí tu chega no real, assim, é assim que é. Então é muito, muito bacana. Eu lembro de uma experiência de uma aluna que foi ler Oliver Twist com crianças do sexto ano de uma escola de periferia aqui de Passo Fundo. E era na época das Olimpíadas de Londres.
Então, todo o cenário do Oliver Twist não sei se vocês leram, ele morava num orfanato, então tem toda a questão opressora daquele orfanato, está ali, está posta, né? E o cenário de Londres, porque só se falava em Londres e Londres e Londres, as crianças estavam vendo a literatura, falava em Londres, e esse Londres era um Londres real, né? Ainda que não fosse, mas era um Londres real, porque os atletas estavam lá, enfim, então é algo, esse diálogo o tempo inteiro, né? Então, tu está na periferia, não quer dizer que eu estou na periferia, que não, eu não vou ser premiado com a boa literatura, né? Então, isso é muito legal. Parabéns pela iniciativa aí, a jornada de literatura, por fazer essa descentralização, assim, levar, né, a periferia, a literatura, isso é sensacional. A literatura tem que estar em todos os lugares, né? Então, assim, a gente amou, foi uma experiência de todos. Exato, aí a literatura é bem isso, direito de todos, literatura como direito, como dizia o Antônio Cândido, né? O direito à literatura. A arte é um direito de todos, ainda que pegue fogo algumas coisas, né? Tristeza do que aconteceu essa semana com a hemeroteca, com a cinemateca, né? Com museus. Hoje, por exemplo, o Museu da Língua Portuguesa, depois daquele incêndio, está sendo reinaugurado. Então, acho assim, eu vi hoje um vídeo muito bacana da Fernanda Montenegro, né, dizendo, e eu disse, nós vamos renascer das cinzas sim, porque a cultura não pode ser queimada, né? O que nos representa, quem nós somos, e por isso que a arte é direito de todos, né? E esse diálogo da arte, da literatura com a arquitetura, da literatura com a música, quer dizer, temos cada vez mais que mostrar, porque senão nós vamos ter somente caixotes, né? Vamos destruir uma casa, uma referência arquitetônica para colocar uma farmácia, um caixote de uma farmácia. Gente, eu vou só comentar uma coisa também sobre a questão do museu museu, né, o caso que chegou a comentar, era muito triste hoje, por exemplo, a gente tem um representante português do governo português e não tem do governo brasileiro, mas também outra coisa, mas também é simbólico, não? Muito simbólico. É pra gente refletir sobre também, né? É pra gente do lugar da cultura, né, de onde a gente está, né? Então, por isso que a gente não pode esmorecer, por isso a gente tem de pensar que a literatura e a arte é direito de todos, né? Então, nós não podemos privar, ainda que queiram, a periferia da arte. A gente tem, acho que 2 indagações aqui no chat que eu achei muito legal. Eu vou falar uma que eu também já vou trazer uma parte minha, que o João Telmo, ele colocou pra gente aqui. Uma provocação, e ele colocou: é possível produzir arquitetura e urbanismo sem referências históricas ou literárias? E eu já vou trazer uma parte minha também. Qual que seria o sentido de produzir sem, né, essas referências? Para vocês aí, acho legal a gente vai falar sobre isso. Acho impossível. É impossível, como eu disse, assim, quando a gente vê o Camilo Mortágua, né, que tu vais ler o Camilo Mortágua e tu te dá contas que numa rua que tu caminhas, que tu conhece, aqui passava bonde, né? Então, o que isso é importante, de quanto a gente conhece da nossa história, da nossa evolução, ou às vezes do nosso retorno às idades das trevas, via arte, via literatura, né? Cada vez mais impossível dissociar uma da outra. Eu não sei se eu também acho que é impossível, né? Mas o importante é que são as artes assim que uma enriquece a outra, né? Eu acho que isso aqui a pergunta não é se é possível não haver essa parceria, né, da arquitetura, mas sim porque é tão importante haver, né? Eu acho que essa é a pergunta, né? Essa é a real pergunta, né? Tem que ser feito. E, gente, a Carla, que chegou a comentar aqui também, podíamos discutir também, né, ela colocou, sobre a questão, o quanto a literatura, ela traz, por exemplo, para um arquiteto, sensibilidade. Acho isso muito legal.
Achei muito legal. E acho que é o que a gente vem também conversando aqui, né, as nossas experiências. É isso aí. É, Eu acho que o arquiteto e urbanista, assim, a gente tem que ter muita vivência, né, de outras coisas, tem que viajar, tem que conhecer pessoas, conhecer periferia, tem que ler, tem que assistir filmes, a gente tem que, tudo que a gente puder, assim, construir, né, agregar no nosso conhecimento, vai nos enriquecer como arquiteto urbanista, porque a gente trabalha com a sociedade, né? Então, a gente tem que conhecer a sociedade para poder atuar de uma forma que beneficie a sociedade. Então, eu acho que a gente tem que conhecer de tudo, né? Tudo que a gente puder, a gente tem que conhecer. Isso é muito importante, Thales. Acho que tu fala muito bem quando tu diz sobre essa questão da gente conhecer a sociedade, conhecer as pessoas, porque a gente projeta para pessoas, né? Nunca dá para esquecer isso aí, né? Já me aconteceu assim, ó, hoje eu trabalho no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né? Mas eu trabalhei como autônomo, né, durante algum tempo, e clientes me procuravam e, ó, eu quero a minha casa assim, assado. E aí eu fazia uma pergunta, tá, mas vem cá, como é que é o dia a dia de vocês? Como é que vocês são? Não, mas peraí, a casa de vocês, talvez não seja essa casa que tu quer. Tu tem que entrar no papel daquela pessoa para descobrir, né, qual é que é a casa que ela quer. E realmente, muitas vezes, eu, como arquiteto urbanista, consegui convencer as pessoas de que elas deveriam ter um espaço diferente para si mesmas. E assim como tu vai projetar um centro comercial, ou um hospital, ou qualquer outro, né, prédio, né, a gente tem que saber como aquilo funciona, a gente tem que saber como a sociedade funciona e como é que é o melhor, né, para cada um. Então, por isso que a gente tem que ter essas experiências, tem que ter vivências, né? Uhum. Exatamente, e aí está o poder da literatura nisso, né? Como eu vou compreender uma sociedade, um local, um lugar, se eu, por exemplo, não conheço os principais obras que envolvem a história daquele lugar, né? Não adianta só estar naquele lugar. Sociedades diferentes, né? Exato. Como é que eu não conheço? Se eu conheço só a minha sociedade, eu vou fazer a mesma coisa, vou fazer aquela mesma arquitetura, vou reproduzir. Agora, se eu conheço outras realidades, outras sociedades, outros comportamentos, eu posso mudar o meu contexto aqui, né? Onde eu estou. Exatamente. Por aí também. Exatamente. Gente, também, eu vou pegar agora uma coisa minha da escola, né? Eu posso estar falando errado aqui, mas me corrijam. Tipo, lembrando do livro Guarani agora, né? Também sobre conhecer a questão da história, né? Então a gente tem a idealização do índio, a gente tem todas aquelas coisas, a gente tem um relato às vezes, né? A gente consegue entender os locais, assim, tudo mais. E como que é importante, eu tenho amigos que falam, por que a gente ainda lê, assim, esses livros na escola, né? E é pra gente saber a nossa história, é pra gente entender o que a gente é hoje, o que a gente foi, e a partir do descaso que a gente tem hoje com a população dos indígenas, nativos aqui do nosso território, e como que a gente tratava antes, idealizando como o homem forte, alto, né? Então a gente consegue translaçar tudo que a gente tinha de conceito com o que a gente tem, né? A gente consegue criar uma coisa nova. A gente tem de pensar que a literatura indianista, romântica, lá do século XIX, foi ela que nos criou enquanto nação, nessa nossa identidade de nação. É ali que quando a gente, eu vou falar algumas coisas assim, tipo assim, cor local, quando falavam o que era a cor local, era o que nos diferenciava da Europa. Era o que nós tínhamos que não tinha na Europa, ainda que o indígena retratado lá pelo José de Alencar fosse idealizado, enfim, ele era um indígena, né? Não se falava dessa questão de que nós tínhamos atacado o que era deles, que a terra era deles, enfim, mas estava ali. Então, por exemplo, nesse final de semana, nessa semana que nevou, enfim, isso aqui é bem europeu. Não, isso aqui é indígena, isso era nosso, isso aqui era nosso. Sempre foram
sempre foi Claro. território indígena, não é? Então, assim, europeu, eles que vieram aqui, eles aqui chegaram, né? A terra sempre foi nossa, né? Então, assim, de quão isso é importante para a literatura nesse caso, por que que ela era importante? Porque ela foi nos dando as marcas da nossa nação, a nossa nação, não só uma nação como o Brasil, mas, enfim, de uma literatura brasileira, de uma literatura com características do Brasil, né? Então, ainda que ele fosse o índio idealizado, que depois com o modernismo vai vindo mexer, mas foi muito importante. Então, nós precisamos sim ler, porque a gente precisa mostrar e ter ideia de que é ali que nós estamos confrontando o que nós tínhamos com o que a Europa tinha, né? Tanto é que a gente vê os viajantes europeus que estiveram aqui no Brasil, o Debré, né, o Hans Post em Pernambuco, enfim, que eles iam desenhando as coisas que aqui tinham, porque eles não tinham nem palavras para descrever. Como é que ele ia mostrar o que era uma cana-de-açúcar, algo assim? Aqui ele desenhava para que as pessoas pudessem Borboletas de entender. um tamanho de elefante. Exato, então assim, eram as questões, né? Então, quando José de Alencar descreve a Iracema como o cabelo negro, como a asa da graúna é nossa, mas como será que iria ser descrita ela? Daí depois a gente vai ver, por exemplo, um, vamos guardar as devidas proporções, mas nós temos aqui a Iracema, nós temos a Pocahontas, nós temos a Mulan, né? Claro que são todas questões assim, só vamos tirar a Mulan, mas vamos pensar na Pocahontas e na Iracema é o mesmo caso. É o caso imigrante, do invasor chegando na terra indígena, né? E de como que isso afetou a essa terra. Então é a Disney, se nós pensarmos nem só de serviço ela faz, mas mostrando esse estrangeiro chegando e tomando conta, vindo ali na exploração, como nós temos na Iracema, né? Com o Martim, o português que aqui chegou, né? Então, assim, esse indígena que foi sucateado, que fizeram com os indígenas nas Américas, tá aí. Isso tem tudo a ver também com o urbanismo, né? Porque querendo ou não, com tudo que a gente tem hoje no Brasil, nosso território, porque querendo ou não, a gente está vendo, por exemplo, índios agora que antes eram donos dali, tinham liberdade, hoje eles são restritos a reservas. Espaços e disputando terra com garimpeiro. Né? Terra deles, legal. né? Terra deles. Terra deles. Sendo banidos para uma reserva. Né? Isso é uma coisa muito séria, né? Isso é muito triste, né? Então, aí a literatura, ela tem de ser mantida, temos que ler esse texto e ter essa noção crítica do que foi que aconteceu. Né? Então, essa nossa nação Brasil, né? Então, depois a gente tem também com o negro, enfim, né? É para isso que serve, né? Para que a gente faça essa leitura crítica do que foi que realmente aconteceu. Porque aconteceu, muitas coisas negam, mas aconteceram. Né? E inúmeras outras coisas. Também. Exatamente. Né? Francisco, acho que ele queria falar. Eu achei que ele ia falar alguma coisa. Eu ia, na verdade, já encaminhar para o final do nosso debate. Queria saber se o Thales tem mais alguma consideração a fazer. E depois se a... Não, eu tenho a agradecer a vocês, né, pela oportunidade. Eu achei muito interessante assim os caminhos que a gente tomou aqui, né, coisas que vão vindo aí na mente assim e a gente consegue ver assim o quanto importante é a literatura, né, e como existe essa presença da arquitetura na literatura e vice-versa, né. Então, a gente foi descobrindo algumas coisas, assim, né? E com a experiência de cada um, achei fantástico.
a experiência também do pessoal que contribuiu aí, né, no chat, o pessoal que está assistindo. Então, para mim foi muito gratificante, assim, superou minha expectativa. Adorei, fiquei muito feliz com a oportunidade. Muito obrigado. Eu também achei que foi ótimo, foi um ótimo final de tarde, assim, ficar falando, trocando ideias, assim, daqui a pouco, assim, ainda bem que o Francisco me calou, senão eu vou puxar, eu já estava puxando para, eu já ia falar de outras coisas, alguém precisa me calar, né, então, assim, Eu não diria calar, mas aqui me cabe um papel que nem sempre é muito agradável, que eu tenho que o moderador, né? Moderar, exatamente, eu tenho que puxar até É. até porque a grande preocupação minha e do Lucas é com quem está escutando, né? Que a gente consiga trazer sempre um conteúdo enriquecedor, que quem escutar nós aqui conversando, que saia com uma percepção diferente, que saia com uma coisa que poxa, hoje agregou mais algum valor para mim, mais alguma ideia para mim a respeito de arquitetura, sabe? E eu agradeço muito, assim, muito a tua presença, Prof. Fabiane, porque é extremamente importante para nós isso. Agradeço profundamente a tua presença, Thales, porque esse é um projeto, como eu falei antes para vocês, a ideia é dar mais subsídio para os estudantes da arquitetura, entende? Então isso é muito importante. E também, assim, essa questão do improviso, a Fabiane estava muito preocupada antes, né? E eu tinha te falado uma coisa, as ideias surgem durante o debate. É verdade. Porque o debate, na verdade, é um bate-papo, entende? E eu, por experiência própria e pelos outros debates que a gente formulou, o tempero nosso aqui, o nosso tempero, nosso assim, o temperinho mágico aqui é justamente esse improviso, sabe? Do que a gente tá sentindo e vai puxando, né? Vai puxando. linkando. Exatamente. Porque eu também, muitas vezes eu entro muito nervoso, porque o que eu vou falar para eles? O que eu vou dizer, né? Quando todo mundo começar a ficar em silêncio, por exemplo. E, na verdade, é uma coisa natural. É uma coisa natural, acho que vem e a gente enriquece, porque eu penso que a arquitetura, os diálogos da arquitetura e hoje o diálogo entre arquitetura e literatura é uma coisa quase natural para a gente, se a gente for pensar, né? Não tem muito como separar as duas radicalmente, né? Elas têm alguns caminhos que não são os mesmos, mas os caminhos delas em algum momento se cruzam, né? Isso é o importante, né? Mas então, foi muito bom mesmo. Muito obrigada pela oportunidade. E eu que agradeço profundamente a presença de vocês. Foi mais um debate que eu acho que foi super enriquecedor e está cada vez mais alimentando essa nossa proposta. E sem vocês não teria como, né? Então eu agradeço imensamente a participação de vocês. Muito obrigada, então. Obrigado. Um beijo grande, fiquem bem. Gente, queria só comentar para vocês, também porque a gente tem o Francisco ele é formado em filosofia e tudo mais, só que eu, Lucas, estudante de arquitetura ali e tudo mais, eu queria dizer uma coisa, foi muito bom para mim, foi muito gratificante ter essa conversa, eu lembrei aqui, puxei coisas da minha infância, livros, queria falar para Fabiane também, que eu como estudante não li tanta coisa, por exemplo, e eu já fui anotando aqui do lado, então essa é a importância. Eu peguei várias coisas aqui, vários nomes aqui, já fui anotando aqui do lado para mim também pegar como uma fonte para mim procurar, né, essas informações, procurar uma leitura de qualidade. Então esse é o poder também da literatura, também de ser uma profissional da arte, da arte, do conhecimento da literatura, que realmente é trazer para as pessoas isso, né, esse conhecimento, por causa que, garanto, várias obras aqui que tu trouxe para a gente conversar, eu não teria esse contato se não fosse nessa conversa. Então, que bom, fico feliz. E pro Thales, que nem eu falei antes, né? Tu fez aquele conto que tu trouxe aqui para a gente, e já viu a minha experiência. Uma história de um cemitério debaixo de uma igreja foi algo que me marcou até meus 21 anos, e algo que eu trouxe para uma conversa, eu garanto que agora tem um impacto na vida de diversas pessoas, diversas crianças jovens no futuro daquele local, vão levar para a vida por muito tempo. Isso é muito grande, isso é muito, muito grande. É uma coisa muito bonita, na minha opinião. Então, obrigado a todo mundo, obrigado mesmo por essa conversa, foi muito bom para mim, e garanto que para o chat, para quem viu, valeu, gente. Que bom, um beijo, tudo de bom. Até a próxima. Um abraço, até a próxima. Abraço.
Esse foi mais um Medianeiras em Fluxo.